Oi, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês, então, como eu tô organizando as minhas leituras nesse momento pré-doutorado. Minhas aulas começam no dia 1º de março e a minha professora orientadora me pediu para ler alguns livros básicos até lá. Então eu selecionei, são 5 livros, na verdade 2 eu já li, mas eu li há muito tempo, um eu reli recentemente, mas eu acho que vale a pena a releitura completa. E aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu pensei. A primeira coisa que eu fiz foi calcular quanto tempo em dias eu tenho de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é 22 de dezembro, até o dia 28 de fevereiro, que é o último dia antes do início das aulas. Claro que eu vou ter uma série de leituras em paralelo que eu vou fazer até lá, e leituras que eu vou começar a fazer pro doutorado também, depois que as aulas começarem, ou de repente a minha orientadora até vai passar outras leituras antes. Mas por enquanto, ela me pediu para ler esses livros, então eu tenho que ter essas leituras com certeza feitas até o dia 1º de março, certo? Então eu tenho 68 dias para ler. E daí como que eu pensei em organizar? Eu peguei cada um dos livros, que eu vou mostrar aqui para vocês, os livros. A Tradição do Budismo, do Peter Harvey, porque é um livro mais acadêmico sobre trajetórias do budismo e tal. O Capital, volume 1 do Marx, então, que vai falar uma parte maior da relação, exploração do trabalho, etc, etc. Eu já li o volume 1 do Capital várias vezes, acho que 2 ou 3 pelo menos, mas eu vou reler porque agora são outras lentes pro doutorado, né? Aí vamos ler Durkheim 2, que são a divisão do trabalho social, e esse aqui eu já li. Esse aqui eu nunca li, ela falou que vai ser bem interessante pro trabalho que eu tô fazendo, pro doutorado. Esse aqui ele tem esse título forte, né? Mas, enfim. E relendo aqui a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber, Max Weber, que também é uma releitura bem clássica aí das ciências sociais, e aí eu preciso ler, já tô tendo vários insights, na verdade, lendo esse livro, já tô conseguindo pensar algumas coisas legais para pesquisa com base nele, porque na verdade eu vou estudar as relações de trabalho com o budismo, né? E aí como que foi o meu planejamento então? Inicialmente eu pensei em dividir por capítulos e estudar por capítulos, desse modo, quando eu fosse parar para estudar um livro, eu leria um capítulo e esse capítulo fecharia a leitura, né, o raciocínio e tal. Só que o que acontece é que a gente tem capítulos muito curtos e tem capítulos muito longos. Então, depois de dividir por capítulos, eu achei que não ficou legal. O que eu fiz? Eu dividi por número de páginas. Então, eu peguei o número de páginas que tem cada um dos livros, os livros inteiros, não importa que eu tenha já começado a leitura, porque eu acho que é importante ter uma margem de erro, assim, nessa conta. E aí, eu simplesmente dividi cada uma das quantidades de páginas por 68, que é a quantidade de dias. Por exemplo, o Capital, que é o maior livro de todos, eu tenho que ler no mínimo 13 páginas por dia ou no mínimo 91 páginas por semana. Aí eu vou mostrar como eu fiz, ó. Peguei um livro aqui, eu coloquei 2 flags. Uma flag eu coloquei mostrando que é a minha leitura até onde eu tenho que ler hoje, e coloquei outra, o que eu tenho que ler na semana. Desse modo, fica aqui em cima no livro e eu consigo ter uma dimensão de quanto que eu tenho que ler e vou lendo ao longo do dia, se eu quiser, ou pego um momento do dia para ler e tenho a minha meta da semana, né, meu amor? É assim que funciona, né? Então, assim, eu consigo monitorar bem o quanto eu tô lendo de acordo com essas metas que eu estipulei. Ter a noção do dia e da semana me ajuda a pensar, porque às vezes eu não vou conseguir ler todos os dias, mas tendo essa meta da semana, eu vou colocar um post-it no livro, marcando essa meta, até onde eu tenho que ir na semana, porque assim eu vou lendo aos pouquinhos. Então eu consigo ter uma média, porque também pode ser que eu não consiga sentar um dia e ler todos, mas eu possa pegar um livro uma vez por semana e ler todas essas páginas de uma vez, vai ficar a meu critério. Eu achei que é legal ser flexível assim. A Tradição do Budismo é um livro grande também, mas dá 7 páginas por dia só e 49 páginas por semana. Divisão do Trabalho Social dá 5 páginas por dia, o Suicídio dá 7 páginas por dia e o Ética dá 4 páginas por dia. Ou seja, é super factível estudar isso de páginas todos os dias de todos esses livros, sem que eu dedique muito tempo. Eu gosto de variar a leitura no dia a dia, porque se eu fico muito tempo no mesmo livro, eu acabo demorando mais pra ler, porque eu acabo enjoando um pouco assim da leitura, mesmo sendo algum assunto que eu goste, né? Então muitas vezes
eu posso preferir ler mais. Ou então pode ser que eu pegue uma leitura e fale assim, não, tô indo aqui, engatei aqui na leitura, consegui engatar nesse capítulo e eu leio até mais do que o planejado. Então isso aqui é só uma indicação mesmo do que eu tenho que ler, qual a mínima quantidade de páginas e o quanto eu tenho que ler por semana, porque se, por exemplo, eu coloquei aqui o Ética, eu tenho que ler 4 páginas por dia pelo menos, ou 28 por semana. Imagina só que eu pego uma semana e leio 100 páginas dele. Então eu já adianto essa leitura e já abro espaço para as outras leituras também com o passar do tempo. E aí, como que eu fiz para organizar, propriamente dito, essa parte? Eu montei uma página então no Notion, onde eu tô fazendo essa organização das leituras do pré-doutorado. Eu coloquei então todos os livros que eu tô lendo, são 5 livros, e criei também um database com a linha do tempo. Desse modo eu consegui colocar aqui o quanto falta e dessa maneira eu vou fazendo esse controle. Eu coloquei então que é um projeto para o primeiro trimestre do ano e aí a ideia é que mês a mês eu possa fazer esse acompanhamento para planejar as leituras que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, quando eu for planejar janeiro eu vejo, eu tenho que ler, sei lá, 200 páginas do Capital. Então, quando eu for fazer o planejamento do mês, eu sei que eu tenho que ler 200 páginas do Capital e aí quando eu for puxar para a semana eu tenho essas metas aqui e eu consigo direcionar mais ou menos esse planejamento dessa maneira, tá? Pode parecer um pouco confuso porque eu tô explicando em vez de ficar demonstrando, né? Mas na verdade é muito prático e muito dedutivo, assim. Eu só vou afunilando esses planejamentos. Mais uma vez, quando eu for fazer o planejamento semanal também, eu posso olhar tudo isso aqui que eu tenho de meta pra semana e ver se tem algum dia em específico, porque às vezes eu vejo assim, no sábado, talvez eu consiga de manhã estudar vários textos de uma vez. Então eu posso até me planejar pra fazer essas leituras no sábado. Mas como eu comentei com vocês, eu prefiro não fazer assim, eu prefiro ir adiantando leituras, em vez de planejar pra passar uma semana inteira e falar, vou estudar no sábado, e às vezes eu não consigo estudar no sábado, né? Então eu prefiro fazer dessa maneira, deixar um pouco mais solto, tendo uma meta, sabendo que eu tenho que ler aquelas páginas, que eu tenho que ler aquela quantidade de capítulos. Enfim, como eu comentei, são várias leituras que eu tenho que fazer além dessas, mas como essas são obrigatórias que eu tenho que fazer antes de começar o curso, eu quis organizar dessa maneira e eu acredito que vai dar certo. Com o passar do tempo, nos próximos vídeos eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre esse esquema que eu tô fazendo, deixa um comentário aqui e se você gosta desse assunto, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim você ajuda o canal pra caramba, tá bom? E aproveita pra se inscrever no canal se você gosta desse tema. Um abraço então, até o próximo vídeo.